Bom dia, pessoal. Vamos começar as orientações do dia de hoje. Hoje, então, dia 28 do mês de abril do ano de 2021. Lembrando que abril pode ser representado pelo número 4, porque ele é o quarto mês do ano. Hoje, então, quarta-feira. E a primeira atividade que a gente vai fazer é de matemática. Aqui em matemática, a gente vai relembrar as formas geométricas. E para isso, a gente vai fazer as atividades da página 79 do livro. Então, aqui, ó, na página 79, tem algumas atividades. Eu vou ler com vocês e vocês vão tentar responder. Tentar não, vão conseguir porque tá bem facinho. Aqui em cima, os formatos de alguns brinquedos. A professora Clara pediu aos seus alunos que fizessem desenhos de brinquedo e que observassem seus formatos. Veja que Paulo e Rita desenharam. Paulo, então, desenhou o que está aqui e Rita desenhou o que está no segundo quadrinho. Retângulo, na verdade. Em que brinquedos desenhados por Paulo se parece? Em que, né? No caso aqui tá pedindo qual figura geométrica que parece quais brinquedos. Então você vai falar, tal coisa parece com tal forma geométrica. É isso que vocês vão colocar aqui. E aqui, e os brinquedos desenhados por Rita, em que se parecem? Então a mesma coisa aqui, você pode associar esses brinquedos com alguma forma geométrica. 2. Muitos objetos que conhecemos têm superfície arredondada, como os da bola, por exemplo. Alguns deles se parecem com figuras geométricas que você já conhece. Os objetos abaixo se parecem com quais figuras geométricas? Vamos lembrar? Então, agora só para dar uma retomada, tá? Aqui vocês... Aqui não, né? Eu acredito que ano passado. Vocês estudaram o que é círculo, o que é quadrado, o que é retângulo, triângulo. As formas mais, digamos, conhecidas. E tem outras, mas eu acredito que essas aqui foram as que vocês viram. Depois disso, a gente tem... Essas são as figuras planas. Aí a gente tem umas figuras que a gente fala que é espacial, que ela não é fininha, ela não é achatada, ela é em 3D. Então, quando eu tenho um quadrado em 3D, eu tenho, na verdade, não é um quadrado, a gente não fala quadrado, a gente fala cubo. E meu cubo ficou tudo torto. Vou desenhar de novo. Aí, agora ficou mais bonitinho. Então, se eu desenho um quadrado em 3D, eu já não chamo ele mais de quadrado, eu chamo ele de cubo. Se eu tenho um retângulo em 3D, um retângulo, que daí não vai ser chamado mais de retângulo, daí eu tenho um paralelepípedo. E daí a gente tem as esferas, que é, por exemplo, a bola, é uma esfera, o nosso globo terrestre é uma esfera. Aí a gente tem alguns tipos de pirâmide. Pirâmide da base redonda, pirâmide da base triangular, pirâmide da base hexagonal, pirâmide da base pentagonal, mas daí são mais desconhecidos. O que vocês precisam saber é a pirâmide da base triangular e pirâmide da base quadrada, é o mais comum para vocês. E aqui também nessa página a gente tem o cilindro. O cilindro, ele é como se fosse 2 círculos nas pontas e roliço no meio, igual um tronco de árvore cortado. Nas pontas, se você olhar ele de frente, ele vai parecer um círculo, mas ele é um cilindro, a gente chama ele de cilindro. Mais ou menos isso aqui que eu desenhei, beleza? Só para relembrar. Terminando então a atividade de matemática, a gente então vai para português. O que vocês vão fazer aqui em português? Aqui vocês vão fazer a produção de um texto rimado, tá? Vocês podem escrever o que vocês quiserem, desde que seja a autoria de vocês, não pode copiar, tá? Então vocês podem inventar uma música, inventar um poema, inventar um cordel, qualquer coisa que tenha rima.
Aí, o que eu pedi aqui para vocês não deixar de pôr no texto de vocês? Precisa ter 8 versos, ou seja, 8 linhas, né? Porque quando a gente tem um texto rimado, a gente chama de versos. E a gente pode separar por estrofes, tá? Pode separar de 4 em 4, assim. E daí você vai rimar esses versos, né? Essas linhas uma com a outra. Lembra que as palavras que tem que rimar é a última lá da frase. Então, é a última que tem que rimar com a... Você pode rimar de dois, assim, a primeira com a segunda, ou pode rimar intercalando, a primeira com a terceira e a segunda com a quarta. Então, pode ser primeira e segunda e terceira e quarta, que é a seguidona. E também pode ser intercalando, que é a primeira com a terceira linha, tô falando, tá? A primeira linha com a terceira linha e a segunda linha com a quarta linha, tá? Vocês podem rimar dessas duas formas, desde que rime, está correto, tá? Então, precisa que seja no mínimo 8 versos, 8 linhas. Vocês podem separar por estrofes de 4 em 4, ou não, tanto faz. E outra coisa também que eu quero que vocês usem é a pontuação correta. Então, se vocês vão colocar uma fala no teu cordel ou na tua rima, qualquer que seja, use a pontuação correta, tá? Travessão, parágrafo, no caso do texto rimado, não é tão usado. Vou até desconsiderar, tá? Vou deixar pra lá. Mais 2 pontos, vírgula, quando vocês achar que necessita, quando vocês têm várias coisas que vocês estão falando, não é enumerando, mas demonstrando. Por exemplo, aqui na minha mesa eu tenho um lápis, uma caneta, um papel. Para eu escrever isso, eu falo um lápis, vírgula, uma caneta, vírgula, um papel, vírgula. Entendeu? Eu tô falando de coisas seguidas, então eu uso a vírgula. Só isso que eu quero que vocês prestem atenção. A vírgula também não vou considerar tanto, porque a gente ainda não estudou ela bem certinho. Mas se você vê algum lugar que dá para usar, pode usar. Ou se acaso vocês já viram alguma coisa no passado e já tem noção de onde usar, pode usar. Certo? Tá bem tranquilo. Esse daqui é um texto bem tranquilo. Então não precisa encher a linha inteira, porque no caso aqui a gente tem um texto rimado, então nem sempre vai chegar até o final da linha. Alguns chegam, mas a maioria não. Então não precisa chegar até o final da linha. O mais importante desse texto, rimar as palavras, tá? As últimas palavras no caso do verso, tá? Bom, terminou o português, aí a gente vai para a última atividade, que é no livro de história. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre as minas de ouro e as pessoas que trabalharam perto dela, com ela. Isso que a gente vai ver hoje. Vamos abrir aqui o livro. Aqui. Deixa eu abrir minha caneta. Pronto. Então, vamos ler a página 20 lá em cima. As vilas das minas. Então, aqui são vilas que se originaram por causa das Minas Gerais, tá? As principais vilas da região das Minas foram Vila Rica, que mudou de nome, hoje se chama Ouro Preto, Ribeirão do Carmo, que hoje se chama Mariana, Vila Real, que hoje se chama Sabará, São José del Rei, que hoje se chama Tiradentes, e Arraial do Tijuco, que hoje se chama Diamantina. Tem mais uma. E Vila do Príncipe, que hoje se chama Cerro, atual Cerro. Aqui a gente tem, aqui embaixo tem 2 imagens. A primeira aqui é do centro histórico do município de Cerro, em Minas Gerais. E aqui do outro lado a gente tem a fachada das casas construídas no período colonial em Sabará, Minas Gerais. Então, essa construção que vocês estão vendo aqui na segunda imagem, do lado direito, são casas que foram construídas lá nessa época, na época das minas, tá? Vamos continuar lendo aqui embaixo. Em geral, nessas vilas, o calçamento das ruas era feito de pedras e havia casas, chafarizes e muitas igrejas. A maioria das igrejas eram decoradas com ouro, madeiras nobres e obras de artistas.
A fachada das casas mais modestas eram compostas de uma porta frontal e 2 janelas, enquanto os sobrados destinavam-se à moradia de famílias ricas. Então, as famílias mais carentes, né, as mais pobres, tinham somente uma porta frontal e 2 janelas. Só uma portinha e 2 janelas. Já os ricos, eles tinham sobrados, que provavelmente eram esses aqui da imagem, ó, que são 2 andares, né? E tem mais de uma porta e várias janelas. Então, provavelmente essa daqui era a casa de algumas pessoas ricas, certo? Aqui tem a explicação do que é madeira nobre, tá? Quando tem alguma coisa assim de outra cor do lado, no canto, em cima, sempre vai ter explicação daquela expressão ou palavra. Então, madeira nobre, nossa, eu tô com a língua meio presa hoje. Madeira nobre é uma madeira rara e cara por sua beleza e durabilidade. Então, ela é cara, até mesmo porque ela é rara, né? Quando alguma coisa é difícil de achar, ela geralmente é mais cara. E essas madeiras também tinham uma durabilidade muito grande, elas resistem ao tempo e duram muito mais. E isso chama muita atenção. Todo mundo quer alguma coisa que dure para sempre, né? Para não precisar ficar gastando dinheiro para comprar novo. Então, isso é muito interessante, principalmente para a época que não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Hoje é muito mais fácil construir alguma coisa do que era há tantos anos atrás. Então, hoje, reconstruir não é tão trabalhoso quanto antes, mas antes era muito importante não precisar reconstruir. Aqui no número 2 está escrito: o texto abaixo descreve as antigas moradias da vila de Ribeirão do Carmo, atual município de Mariana. Compare essas informações com os prédios da imagem acima. Então, aqui tem o texto e vocês vão comparar esse texto com as imagens aqui em cima. Então, eu vou ler aqui o texto com vocês e vocês vão escrever depois para mim como resposta o que vocês acharam de semelhante. Vamos aqui em cima, ó. Na Vila do Carmo, o povoado constituía-se de simples ranchos de pau a pique, havendo um único sobrado com cobertura de telhas, chamado pomposamente de palácio, por servir de residência ao governador. Aí aqui está explicando o que é rancho e o que é pau a pique. Vamos ver aqui, rancho. Moradia simples semelhante a uma cabana. E pau a pique é técnica de construção que usava madeira e barro. Então, essa é uma técnica de construção e aqui o rancho se refere a moradias mais simples, certo? Aí, como resposta, vocês vão colocar o que vocês acharam de semelhante. E só, tá bom. Vamos para a próxima página, 21, aqui em cima. O caminho das minas e outras vilas, né? Na região das minas, a maior parte dos moradores dedicava-se à exploração do ouro e pedras preciosas. Poucas pessoas cultivavam alimentos e criavam animais para abastecer as vilas, pois a atividade mineradora era mais lucrativa. Muitos produtos de que os moradores necessitavam eram trazidos por tropeiros. Tropeiros eram grupos de comerciantes que conduziam gado e tropa de mulas ou burros, transportando mercadorias como ferro, trigo, sal, azeite, algodão, açúcar e remédios. As tropas tinham de 20 a 50 mulas ou burros e percorriam estradas de terras estreitas. Muitos dos lugares onde os tropeiros descansavam deram origens às cidades. Sorocaba, no estado de São Paulo, Ponta Grossa, no Paraná, são alguns exemplos. Surgiram também em Minas Gerais e Goiás. Surgiram cidades também em Minas Gerais e Goiás. Então, aqui nessa imagem do lado, tem uma pintura, né, expressando o caminho que eles faziam com essas mulas, com esses alimentos, para levar para essa população que estava lá perto das minas. Então, como vocês podem notar, antigamente não tinha carro. Então, eles tinham que fazer esse transporte por cavalos, mulas
Aqui no caso era mulas ou burros, provavelmente porque era mais barato. E quem que fazia esse transporte? Essas pessoas que faziam esse transporte eram chamadas de tropeiros, tá? Atenção nesse nomezinho. Então, as pessoas que traziam esses mantimentos para as pessoas das minas eram os tropeiros. E os lugares onde eles descansavam, onde eles costumavam descansar, acabou originando cidades. Por quê? Porque começou a ficar um pessoal ali para deixar aquele lugar um pouco melhor para eles conseguirem dormir um pouco mais seguro. E assim começou a originar algumas cidades. Então, onde eles mais paravam, foi originando as primeiras cidades dessas regiões. Agora vamos ler aqui a pergunta 3 e 4. 3. Observe a gravura e leia a legenda. Quais dos elementos da imagem indicam que se trata de tropeiros? Praticamente já dei a resposta, mas é só vocês olhar que tem mais algumas características que eu não comentei que vocês podem pôr. Na número 4, responda as questões a seguir. A. Qual era a principal atividade comercial realizada pelos moradores das regiões das minas? Tranquilo, né? A gente só tá falando disso. B. Por que os moradores das regiões mineradoras produziam aquilo que necessitavam? Aliás, não produziam aquilo que necessitavam. Então, por que será que não produzia? A gente acabou de ler ali no texto ali em cima. Então, você vai explicar o porquê que eles não produziam. C. Em sua opinião, as atividades dos tropeiros foram importantes para os moradores das vilas mineiras? Será que era importante esses caras aqui trazerem comida? Sim ou não? Foi a resposta da primeira pergunta. A segunda pergunta está pedindo para você explicar a sua resposta. Então, se você colocou sim, você vai explicar o porquê. Se você colocou não, você vai explicar o porquê. Tá? É isso. Terminando, então, essa 4, atividade de história, número 4. Vocês terminaram as atividades de hoje. Se vocês tiverem alguma dificuldade ou alguma dúvida, é só me mandar mensagem, tá? Até!